Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, apesar dessa pandemia não acabar nunca. Estou com saudade. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Protocolo de Quioto e o Tratado de Paris, tá? Bom, vamos lá. A questão ambiental, ela envolve um pouco a questão econômica e política. Na verdade, assim, é mais econômica e política do que ambiental. Só para vocês entenderem o conceito, né? Então, na Revolução Industrial, o ser humano conseguiu aí, né, o homem conseguiu a queima de combustíveis fósseis como fonte de matriz energética. Então, desde a da descoberta e refinamento do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, da utilização de madeira para fazer com que o carvão vegetal, né, madeira, aí o carvão vegetal, para fazer com que o motor das indústrias funcionasse, enfim, né, deixou todo o processo não mais artesanal, mas aí industrial mesmo, produzir muito para muito mais pessoas e deixar até mais barato o produto final. Tudo bem, só um contexto geral, né? Aí depois nós tivemos algumas guerras por causa disso, né? Não exatamente por causa disso, mas deu uma ajudada, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram e falaram assim: olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ferrar o planeta todo. Então vamos tomar mais cuidado? E aí veio então a formação, né, da ONU, a União das Nações. Com isso, dentro da ONU, eles montaram aí uma reunião a respeito de como nós vamos fazer com a questão ambiental, como nós vamos proteger os nossos rios, como vamos proteger o solo, como nós vamos proteger as plantas, né, as florestas, as matas, como nós vamos proteger esse patrimônio, né, que foi dado a nós de graça e nós temos destruído. E aí alguns países aderiram, outros países não aderiram, mas fica resolvido assim, que todos os países que estavam, logicamente, né, ali dentro da ONU, deveriam fazer alguma coisa pela questão ambiental, principalmente reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir o CO2, que é o principal vilão, o principal causador do aumento da temperatura do planeta, certo? Então, feito isso, ficou estipulado que países desenvolvidos, esse era o termo na época, né? Países desenvolvidos, ou seja, país rico, país que já estava assim, né? Com a economia muito boa. Vocês que estão poluindo há mais tempo vão fazer alguma coisa a mais, né? Então vocês têm mais responsabilidade do que países, por exemplo, que são assim, hoje chamado em desenvolvimento, mas na época era subdesenvolvido, né? Então, países pobres não estão poluindo, não estão produzindo no mesmo tempo e na mesma taxa que vocês. Então, os países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Europa, esses aí desenvolvidaços, na época, eles falaram assim, né, tá bom, vamos lá. Mas nem todos aderiram, né? Por exemplo, Estados Unidos falou, ó, desculpa, gente, não vai rolar. Aí sempre ficou uma grande questão, né? Entra, não entra, o que faz, etc, etc. Então, o protocolo de Kyoto, ele veio assim, ele até que foi uma iniciativa, ele deu certo em alguns termos, mas ele deu errado em outros termos. Por quê? Nem todos os países conseguiram entrar, acho que nem todos assim se entenderam muito bem. O Brasil entrou em 1997, tá? Protocolo de Kyoto, porque foi na cidade de Kyoto. Inclusive, provavelmente o Japão foi escolhido porque foi um país bombardeado, né? Então ali, justamente porque foi, nossa, a bomba atômica caiu aqui, então vamos fazer algo, né? Até como um marco, né? Como lembrar, não vamos fazer isso de novo, né, gente? Por favor, vamos dar uma segurada. Então, o que aconteceu é que os países,
se reuniram, alguns conseguiram estipular metas, e as metas foram, assim, de certa forma, obrigatórias. Ó, a partir de hoje você tem que fazer isso, 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 isso. Passado algum tempo, alguns países, porque tem reuniões seguidas, né, assim, anuais, ou a cada 2 anos e tal. Então, passado algum tempo, os países já não conseguiam mais dar conta das metas estipuladas, porque já estava atrapalhando muito o desenvolvimento, né? E uma questão que ficou também resolvida no protocolo de Kyoto é que os países em desenvolvimento, ou seja, pobre, mas que vai melhorar a economia, teriam que ter assim algumas práticas já de sustentabilidade. Então, se vai desenvolver uma economia forte com base industrial, tem que fazer de certa forma sustentável, de uma forma sustentável. Enquanto que os países já desenvolvidos, com a economia e as indústrias torando, teriam que ver propostas para se adequar às novas, à nova emissão. E aí que veio o crédito do carbono. O crédito do carbono é: eu sou Estados Unidos e eu não consigo chegar na minha meta. Tipo, eu preciso reduzir 50%, eu não consigo. Eu só reduzi 20%, então falta 30%. Aí eu vou comprar carbono desses outros países, crédito, né? Desses outros países que estão em desenvolvimento e que conseguiram se manter ou estão conseguindo aí, está sobrando carbono para eles. Então, assim, vem algumas iniciativas, dinheiro, né? Principalmente financiamento. Em ONGs, ONG, SS, tipo, ideias, né? Algumas ONGs, algumas outras iniciativas de empresa com esse capital, né, com esse crédito aí de países desenvolvidos, pagando para que haja aí sustentabilidade, para que haja implementação de projetos e tal. Então, o Brasil, ele sempre vendeu muito carbono, até por causa da extensão e a quantidade de mata que a gente tem, né, a quantidade de matas originais ainda que nós temos, né? O Pantanal, Cerrado, Amazônia. Mata Atlântica não, porque ela foi muito depredada, né? Degradada ao longo dos anos por causa da nossa história de colonização. Então, a Mata Atlântica, infelizmente, só alguns pontos, né? Como a Serra do Mar e outros núcleos, outros parques estaduais. E parques aí acaba sendo estadual mesmo, não tem nenhum federal. Mas tudo bem. E aí, resolvido isso, o Tratado de Kyoto, ele tinha uma duração, né? Onde os países também falaram, ó, tipo, chegamos ao nosso limite. Mas o crédito do carbono funcionou até certo ponto. Então, depois do protocolo de Kyoto, veio o Tratado de Paris. Nesse Tratado de Paris, aí ficou assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, países. Vocês voltem para os seus países, né? Porque os líderes, né, se reúnem, tipo, na Suíça, sabe, países neutros, assim. Vocês voltem aí para o país de vocês, e vocês vão conversar, vão estabelecer aí uma comissão para ver o que dá para fazer. E aí vocês, daqui, sei lá, 5 anos, a gente se reúne de novo e vê, a gente pode desenvolver projetos com escolas municipais para plantio de árvore. E eu, país, vou doar as mudas. Uma ideia, tá? Eu tenho uma ONG e nós vamos doar dinheiro para as ONGs conseguirem aí cuidar dos animais, fazer replantio, as indústrias que se adequarem à sustentabilidade, a produzir um sabão biodegradável, sacolas biodegradáveis, não ter filtros nas suas indústrias, né, para não liberar o CO2 diretamente na atmosfera, mas ter um filtro, ter aí um cuidado com isso, vai receber subsídio do governo. Tipo assim, entendeu? São metas estipuladas. Nós aqui, tipo, Estados Unidos, vamos desenvolver vamos pegar o Brasil? Nós não vamos usar mais tanto a gasolina. Nós vamos usar o biocombustível, o etanol. Nós não vamos pegar a cana-de-açúcar e queimar como a gente faz. A gente vai
só cortar e usar o insumo para o solo ficar fértil. Vamos promover campanhas de utilização aí de aplicativos de carona, de bike, de transporte público, né? Vamos pegar Berlim. O que Berlim fez? No centro de Berlim, eles fizeram um muro, né? Os caras são bons em fazer muro, né? Pensando aqui. Eles fizeram meio que uma contenção, né? Um muro de contenção, onde as pessoas precisam andar a pé, ou de bicicleta, ou de patins, ou de patinete, ou do que elas quiserem, desde que não tenha nenhuma queima de combustível. Então, no centro de Berlim, os carros não podem circular. Fica bem para fora, assim, tipo, quilômetros. E aí você pode parar seu carro, quilômetros, e você ir andando, você que sabe. Ou então, você deixa seu carro em casa, você pega um busão, que aí cabe um monte de gente, e provavelmente é um ônibus eletrônico, né, ligado aí na fiação elétrica. Um ônibus elétrico, não eletrônico, foi mal, né? Um ônibus elétrico, igual tem em São Paulo, igual tem em Curitiba. Nessas grandes, ou você vai de metrô, que também é elétrico, e aí você não polui o ambiente. E outra coisa, se você tem um carro com 5 lugares, você pode emprestar esses lugares. Então tem aplicativos de carona. E assim, a Europa acabou sendo um exemplo, né, de algumas medidas práticas. No Brasil, a nossa questão foi um pouco mais profunda, porque nós optamos, né? Nós temos gasolina, claro, mas a gente tem o biocombustível, então o etanol ficou tipo, olha o que os caras estão fazendo. Então tem muita tecnologia de motor, de utilização de combustível, porque pensa, uma gasolina, uma molécula de gasolina, que eu acho que é o octano, libera 8 gás carbônico, e um etanol libera 2. Então você tem, digamos assim, né, no mesmo percurso, você polui menos, você libera menos CO2 usando um carro flex, por exemplo, que vai combustível etanol, né, e do que uma gasolina. Então são algumas medidas, né, que o Brasil conseguiu, aí fechou aquelas indústrias que usavam carvão, mineral, gás natural, e passou então a promover aí as hidroelétricas ainda mais, né? Então, assim, a gente estava bem na fita. Até o ano passado começar aí uma série de queimadas, né? Que a gente não sabe exatamente se é antrópico, se foi uma ação humana, se foi alguém ali como cometendo mesmo um crime ambiental, tipo, vou botar fogo aqui, vai acabar com a Amazônia. Ou se foi assim, acidental, foi ação humana, mas acidental de tipo, tô jogando minha bituquinha de cigarro aqui, acabou. Mas como já tá seco, né, ausência de umidade, até mesmo umidade relativa, aí essa chama se espalhou. Então nós temos agora um grande problema, porque a humanidade dependia da nossa Amazônia, do nosso Cerrado, do nosso Pantanal. Na verdade, não é uma dependência na questão da incorporação do gás carbônico e liberação de oxigênio, porque como são matas estáveis, matas em clímax, que vocês vão ver nas aulas seguintes, como está numa mata equilibrada, o que consome, o que absorve de CO2 e libera de oxigênio, absorve de oxigênio e libera de CO2 na respiração. Então, taxa de respiração e taxa de fotossíntese se anulam. Por isso, assim, se você considerar Amazônia, Pantanal, Cerrado, eram matas equilibradas, né? Mas, o que aconteceu? Com a queima dessas matas, liberou-se uma quantidade exorbitante de CO2. Então, o problema foi a queimada, tá? A humanidade em si não dependia das nossas florestas ou da queima das florestas da Austrália, como aconteceu 2 anos atrás, ou da Califórnia, acho que foi ano passado, da Califórnia, 2 anos atrás. Então, assim, matas que são bem estabelecidas,
que estão em clímax, como a gente vai aprender mais pra frente, a taxa de fotossíntese, ou seja, o quanto elas pegam de gás carbônico e liberam de oxigênio, é a mesma taxa que pegam de oxigênio e liberam de gás carbônico. Então, isso se equilibra. Mas, quando a gente começa a considerar que a queimada é um problema de liberação de CO2, o quanto de CO2 foi liberado nesses dias que nós tivemos essas queimas do Pantanal e da Amazônia no começo do ano, do Pantanal agora e do Cerrado, foi muito CO2 colocado na atmosfera. E isso vai dar problema, não só agora, nesses meses, nessas semanas onde a gente está vendo muita seca, mas no futuro. Aí, o que nós precisamos fazer? Reflorestamento. E um reflorestamento de mata nativa, porque só assim nós vamos voltar a incorporar carbono nessa vegetação. Incorporando carbono nelas, aí a gente diminui o carbono da atmosfera. Porque assim, gente, não tem para onde esse carbono sair, não tem para onde ele ir. Ele acumula na camada de ozônio, na camada do efeito estufa. E o efeito estufa, que deveria ser, então, benéfico, proteger os seres vivos, manter o planeta num nível, assim, de aquecimento adequado para nossa espécie, para nossa temperatura, não acontece mais. Tá acima. Então, é como se o nosso planeta estivesse em febre. Pensa você com febre. Como você sofre? É o mesmo que o planeta sofre, tá? Então, para a gente refletir que nós precisamos tomar algumas medidas. Essas medidas, claro que são políticas, são medidas econômicas, mas também a gente pode fazer a nossa parte. Não desmatar, não poluir, não jogar lixo, contribuir, na verdade, com essa solução do problema de pegar uma muda. Gente, faz o seguinte, pega uma mudinha, planta ela perto de algum terreno que você conheça, não importa. Mas ela vai, em algum momento, essa planta se desenvolve e ela vai incorporar carbono. Então, contribua com o meio ambiente. Pegue semente, distribua sementes, onde você for, vai jogando semente. A natureza, ela consegue se desenvolver, mas a gente precisa dar o nosso passo. Então, eu espero que tenha ficado claro que é esse protocolo de Kyoto e o Tratado de Paris, que está em vigor, né? Aí, cada país estipula a sua meta possível de ser atingida. Diferente do protocolo de Kyoto, que não eram metas possíveis, né? Eram metas que foram impostas e nem todos os países entraram, principalmente os mais poluidores não entraram. Isso inclui os Estados Unidos, o Japão e China, que aí acho que a China e o Japão estão. Os Estados Unidos saiu, ele não quis ficar, principalmente agora no governo atual do Trump. O do Barack Obama ele entrou e muitas indústrias se acertaram nessa questão ambiental, mas depois que o Trump entrou, ele encerrou. Então, assim, o problema é que o que acontece aqui, ele não afeta só aqui, Brasil, né? Ele afeta o mundo. E o que acontece nos Estados Unidos não afeta apenas os Estados Unidos, mas afeta o mundo todo. Então, a gente tem que ver que, apesar dos nossos países, nós não sermos, assim, a gente tem nosso território, né? A gente tem a nossa língua, tem a nossa cultura, mas o ar que a gente respira é o mesmo, né? Então, o ar que a gente respira é global. Não tem como separar o ar. Se desse, ótimo, né? A gente ia cuidar do nosso ar e tava limpo. Mas o ar, ele é global. Então, não tem como a gente manter, falar e ser hipócrita e falar, não, eu tô fazendo a minha, tô eu aqui. Não tem essa. É todo mundo. Então, todo mundo tem que entrar nesse tratado. Recentemente, se eu não me engano, segunda passada ou quarta passada, a ministra da União Europeia, uma das representantes aí, disse que eles estão se esforçando e vão entrar assim numa guerra mesmo, ferrenha, para diminuir o aquecimento global. Então, que nós possamos também, junto com ela, nessa luta ferrenha de diminuir a temperatura da Terra no mínimo uns 4 graus, porque os efeitos são drásticos. Então, provavelmente daqui a alguns
meses ou até ano que vem ou próximo ano, porque demora um pouco, não tem jeito, né? Para marcar todas essas reuniões, haverá um novo tratado para a gente resolver essas questões atuais e urgentes, né? De queimadas e destruição do patrimônio da humanidade, que são as matas, né? Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha elucidado algumas questões do Protocolo de Quioto, Tratado de Paris e da questão ambiental relacionada ao aquecimento global. Até a próxima!